O objetivo dessas aulas é introduzir as pessoas que não conhecem absolutamente nada deste novo mundo das moedas digitais. Em cada aula, iremos introduzir novos conceitos que serão utilizados nas próximas. Portanto, se você não conhece nada sobre o assunto, sugiro que não pule nenhum capítulo. Nessa primeira aula, vamos falar sobre o que são as moedas digitais, as moedas virtuais e as criptomoedas. Logo após a vinheta. Nos últimos anos, temos visto a expressão moedas digitais ser bastante utilizada para definir as criptomoedas, os bitcoins e todas as coisas referentes a esse mundo digital. Mas será que essa expressão foi cunhada com a criação do Bitcoin? As moedas digitais são todas as moedas intangíveis, que, em outras palavras, são aquelas que não possuem forma física e existem apenas no formato digital. Quando compramos algo via cartão de crédito e débito, ou quando usamos nosso Mercado Pago ou PagSeguro, estamos lidando com um tipo de real digital. Portanto, podemos dizer que este também é um dinheiro digital ou ainda uma moeda digital. Qualquer tipo de moeda que é utilizada para compra e venda de produtos e serviços e que é totalmente digital pode ser rotulada como sendo uma moeda digital. Portanto, as moedas digitais estão presentes no mundo muito antes do advento do Bitcoin. Além disso, os bancos centrais da maioria dos países estão avaliando a possibilidade de criarem o que chamamos de CDBC, sigla em inglês que significa Central Bank Digital Currency, ou moeda digital dos bancos centrais, traduzido para o português. Por outro lado, temos as criptomoedas, que são um tipo específico de moedas digitais, porém, seu foco é a privacidade e segurança, além de boa parte delas serem descentralizadas e distribuídas. Diferente das moedas digitais de jogos, serviços financeiros e milhas, não ficam concentradas dentro de servidores de empresas vinculadas aos dados pessoais dos usuários. Logo, as transações não são verificadas por uma autoridade central, mas pela própria comunidade que utiliza a rede dessa determinada criptomoeda. Como boa parte dessas moedas são descentralizadas e distribuídas, você não precisa confiar em ninguém para utilizar, pois os incentivos desencorajam qualquer tentativa de burlar o sistema. Vamos falar desses incentivos e como eles funcionam nas aulas referentes à mineração. Como o próprio nome já diz, essas moedas usam a criptografia para evitar qualquer tipo de interceptação das informações, tornando o sistema ainda mais seguro. Obviamente, a criptomoeda mais conhecida é o Bitcoin, porém, existem milhares de outras criptomoedas. Para ser mais exato, 7.857 no momento em que esse episódio está sendo feito. Outra expressão que aqueles que estão presentes no governo utilizam é moedas virtuais. Eles a utilizam como sendo sinônimo de criptomoeda, mas na verdade isso é um equívoco. O Banco Central Europeu definiu as moedas virtuais como sendo um tipo de moeda digital não regulamentada que é emitida e geralmente controlada pelos desenvolvedores e usada e aceita entre os membros de uma comunidade virtual específica. Isso significa que as criptomoedas fazem parte também das moedas digitais, porém, outras moedas como elas, que são usadas em jogos como World of Warcraft, Ragnarok e League of Legends, também podem ser consideradas moedas virtuais, pois possuem valor dentro das limitações do mundo virtual em questão. Mas o que faz as criptomoedas serem diferentes das moedas emitidas pelos bancos centrais? As moedas emitidas pelos bancos centrais podem ser físicas, como as notas e moedas que temos em nossas carteiras, bolsos e cofrinhos, ou podem ser virtuais, como o saldo em nossa conta bancária, por exemplo. Além disso, as moedas fiduciárias, como são chamadas as moedas emitidas pelos governos, são centralizadas, pois somente autoridades legisladas e reguladas pelo Estado podem emitir novas moedas. Além disso, todas as transações são verificadas por uma autoridade, que verifica o saldo da pessoa que está tentando enviar o dinheiro e se ela possui a quantia que está querendo enviar, além de verificar se existe a conta destinatária do dinheiro. Devido a essa centralização, as transações
transações podem ser bloqueadas, congeladas ou revertidas, caso haja suspeitas de irregularidades. Além disso, as informações ficam armazenadas em grandes servidores centralizados, tornando-os vulneráveis a ataques. Por conta disso, é necessário que as pessoas confiem no sistema e nas instituições e acreditem que eles irão os proteger em caso de roubo de informação ou do dinheiro. Essas características não existem no caso das criptomoedas, pois são descentralizadas, não tendo nenhum apoio de autoridade central. As moedas podem ser criadas todas de uma vez ou ao longo do tempo, e as regras são definidas pelos próprios usuários, sendo eles quem fazem a verificação e as transações das criptomoedas. Além disso, como as transações são verificadas por todos os usuários, não existe meios de revertê-la, ou seja, caso haja um erro na transação ocasionado pelo usuário, não existe meio de reembolso, sendo o mesmo irreparável. Por outro lado, é impossível que seu saldo seja bloqueado ou congelado. Como os dados são armazenados de forma distribuída, diversas cópias são espalhadas pelos computadores dos outros usuários, fortalecendo assim a rede. Outro ponto de diferença entre as moedas dos governos e o Bitcoin é em relação ao seu valor. As moedas fiduciárias possuem um determinado valor atribuído pela confiança que a sociedade tem naquela determinada instituição que imprime o dinheiro e pelo governo que está atrelado a ela. Além disso, as instituições que emitem o dinheiro podem simplesmente começar a emitir mais notas, aumentando assim a quantidade de moeda em circulação, causando crises inflacionárias. Já no caso das criptomoedas, o valor está ligado à confiança que as pessoas depositam na moeda e também ao tamanho da sua comunidade. Quanto mais pessoas utilizarem a determinada moeda, maior valor ela terá, não só devido à oferta e demanda, mas também ao que chamamos de efeito de rede. Algumas moedas possuem quantidade máxima limitada, o que faz com que o seu valor aumente em comparação às moedas fiduciárias, que tendem a ter um aumento constante da sua base monetária, corroendo assim o poder de compra da população que utiliza essa moeda. Quando falamos sobre privacidade, as diferenças continuam a aumentar. Nas moedas fiduciárias, as autoridades têm total acesso às suas informações, permitindo o monitoramento constante da riqueza, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. Eles conseguem isso obrigando as pessoas que querem entrar nesse sistema a oferecer seus dados pessoais, como endereço e documento de identidade. Isso cria uma lacuna muito grande para as pessoas mais pobres, que não possuem comprovante de endereço ou ainda estão em locais longe de qualquer agência bancária. Isso é totalmente diferente com as criptomoedas. Para utilizar uma dessas moedas, basta baixar a carteira em um dispositivo móvel ou computador, não necessitando de nenhuma informação pessoal. Além disso, para enviar as moedas para outra pessoa, basta ter o endereço da carteira dela, não precisando nem saber quem é o indivíduo. Além disso, todas as transações ficam visíveis para todas as pessoas dentro do banco de dados distribuído. Assim, as pessoas podem saber quanto saldo tem a sua carteira, entretanto, elas não sabem quem você é. Isso é semelhante a ter um personagem em um jogo na internet. A pessoa conhece o personagem, sabe o que fez, o seu nível e seu equipamento, mas não sabe o seu nome verdadeiro, apenas o seu apelido no jogo. Isso demonstra a total transparência das criptomoedas, pois qualquer pessoa pode acessar todo o histórico das transações feitas, saber se foi confirmado ou não a transação, garantindo que qualquer pessoa possa verificar os dados. Diferentemente das moedas governamentais, onde são totalmente restritas, sendo apenas visíveis para as instituições ou partes envolvidas na transação. Concluindo, as criptomoedas estão no meio entre as moedas virtuais e as moedas digitais. Já existiam moedas digitais antes mesmo da criação das criptomoedas, assim como as moedas virtuais. Quando comparamos as criptomoedas com as moedas fiduciárias ou moedas do governo, percebemos várias diferenças. A primeira é descentralizada, emitida por códigos de computador, não necessitando de informações pessoais para utilizá-las e é totalmente transparente. Já no caso das moedas fiduciárias, são centralizadas, emitidas por instituições governamentais, exigem informações pessoais para fazer parte do sistema, além de não serem transparentes. E assim terminamos nossa aula de